Fala, galera! Bem-vindos de volta ao Filme Resumos. E se um ex-presidiário e um milionário tetraplégico se tornassem melhores amigos? Essa história real vai mudar o jeito como você vê a vida. Hoje vou mostrar um filme de 2011 que mistura biografia, comédia e drama, intitulado Intocáveis. Atenção, spoilers à frente. Fiquem de olho e aproveitem. Então, bora pro vídeo! Numa noite em Paris, Dries está ao volante, levando seu patrão, Philippe, pela cidade. Cansado do trânsito lento, Dries pisa fundo e começa a costurar entre os carros, ignorando os sinais. A polícia logo os persegue. Dries aposta 100 euros que consegue despistar os carros de patrulha, mas, depois de passar por debaixo de uma ponte, os policiais os encurralam. Dries não se abala e aumenta a aposta para 200 euros, dizendo que vai conseguir uma escolta policial. Os policiais o mandam sair do carro e Dries começa a encenar, agindo como se estivesse ofendido e explicando que Philippe não pode se mover e que ele o estava levando para o hospital. Os policiais se convencem quando veem a cadeira de rodas no porta-malas e, ao se aproximarem de Philippe, o veem tendo uma crise, que também é parte da atuação. Vendo a suposta emergência, os policiais perdoam Dries pela velocidade e se oferecem como escolta até o hospital. Para comemorar a aposta ganha, Dries coloca a música September do Earth, Wind and Fire. Ao chegarem, ele e Philippe compartilham um cigarro e Dries promete que vai dar um jeito, afastando-os dali antes que a equipe do hospital possa alcançá-los. A amizade entre eles começou alguns meses antes. Philippe e sua assistente Magali estão entrevistando candidatos para cuidador, mas as coisas não estão indo bem, pois todos dão respostas muito robóticas ou sem graça. De repente, Dries invade a sala, ignorando que ainda não é a vez dele. Ele só quer que assinem os papéis para que ele possa receber o seguro-desemprego. Ele é direto e um pouco rude, até dando em cima de Magali, mas Philippe o acha engraçado e o pede para voltar no dia seguinte para pegar os papéis assinados. Dries volta para casa num bairro mais simples e tenta tomar banho enquanto seus irmãos mais novos o perturbam. Ele só consegue se arrumar a tempo graças à sua irmã, Mina, que é um pouco mais velha e responsável. Enquanto espera a mãe chegar, ele vê o irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o garoto entra no apartamento, apenas diz que estava na escola e sai de novo, pegando sua mochila, o que deixa Dries ainda mais desconfiado. À noite, sua mãe chega. Dries apresenteia ela com um ovo Fabergé que roubou e diz que estava de férias. Ela não fica feliz em vê-lo, pois ele sumiu por 6 meses, nunca ligou e agora parece como se a casa dela fosse um hotel. Cansada das mentiras e com outros filhos para cuidar, ela o expulsa de casa. Dries passa a noite fumando e comendo uns petiscos com amigos. No dia seguinte, Dries volta à casa de Philippe para pegar os papéis. É recebido pela governanta, Yvonne, que lhe mostra a casa e explica a rotina de Philippe. Ela também mostra o quarto que ele ficaria, com seu próprio banheiro. Dries fica impressionado com a banheira antes de ser levado até Philippe, que lhe oferece o documento assinado, mas também uma oportunidade de trabalho. Dries aceita o teste de 1 mês e Philippe aposta que ele não aguenta 2 semanas. Após levar suas coisas para o quarto, Dries é instruído sobre como cuidar de Philippe. Ele tem que aprender a estimular as pernas, colocá-lo na cadeira de rodas, ajudá-lo no banho e a se vestir. A situação fica estranha quando Dries descobre que precisa colocar meias de compressão em Philippe e até limpar seu bumbum depois que ele usa o banheiro. Ele reclama e diz que não fará essas tarefas, mas acaba aceitando-as como parte do trabalho. Mais tarde, enquanto saboreia um lanche no terraço, ele é interrompido pela filha de Philippe, Elisa, e seu namorado, Bastien, que procuram um lugar para namorar. Dries os expulsa depois de se recusar a dividir sua cerveja. Dries se acostuma rapidamente com a rotina diária com Philippe, mesmo cometendo alguns erros no início, como entregar o telefone na mão dele em vez de colocá-lo no ouvido, ou esquecer o monitor de bebê ligado enquanto toma banho. Ele também aprende a organizar as correspondências em diferentes pastas. A maioria das cartas ele abre para Philippe, mas há uma série de cartas privadas que ele não pode ver. Quando encontra um folheto de acompanhantes femininas, decide criar uma pasta só para isso, em vez de jogar fora como Philippe pede. Mas nem tudo é trabalho nessa nova vida. Dries ainda se diverte, continua tentando dar em cima de Magali sem sucesso e às vezes chama acompanhantes para o seu quarto. Certa manhã, Yvonne entra no quarto de Dries para reclamar do atraso e encontra armas em sua mochila, mas ela não comenta nada. O trabalho de Dries hoje é levar Philippe para passear, mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van, como se fosse carga.
Em vez disso, ele o leva em um dos carros de luxo que raramente são usados. Felipe, que a princípio acha a ideia inapropriada, logo se anima com a ideia de um passeio mais rápido e divertido, embora Yvonne ainda reprove. Ao tentarem sair, um vizinho está estacionado na entrada, ignorando a placa de proibido. Dries não perde tempo, vai atrás do cara, o agarra pela camisa e o ameaça até que ele mova o carro. Felipe fica impressionado, mas Yvonne mais uma vez desaprova. A dupla vai a um museu, onde Felipe pretende comprar uma obra de arte que Dries considera em desperdício de dinheiro, já que é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Felipe se encontra com um parente que lhe diz que todos estão preocupados com Dries, pois ele pode ser violento. O parente também descobriu que Dries tem antecedentes criminais, mas Felipe não se importa. Ele gosta de Dries, porque ele não sente pena e gosta de fazer piadas. Após mais uma tentativa frustrada de flertar com Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha, enquanto ouve Felipe ditar uma carta para Magali. Dizendo que é uma conversa privada, Yvonne desliga o monitor de bebê e explica o que está acontecendo. Felipe é amigo por correspondência de uma mulher chamada Eleonor. São as cartas que ele não deixou Dries ler. Mas ele nunca a encontrou pessoalmente, o relacionamento é puramente epistolar. Falando em amor, Dries brinca com Yvonne sobre os olhares que o jardineiro lhe dá o tempo todo, antes de ir dormir. Ele tenta dormir quando ouve sons estranhos vindos do monitor. Felipe está com dificuldade para respirar. Não conseguindo ignorá-lo, Dries vai até o quarto e o ajuda a passar pela crise com palavras tranquilizadoras e um pano úmido para limpar seu rosto. Felipe acaba dormindo, apenas para acordar momentos depois dizendo que precisa de ar. Desta vez, Dries não hesita, coloca Felipe na cadeira de rodas, o cobre com cobertores e o leva para um passeio à beira do rio. Esta é a primeira vez que Felipe vê Paris à noite em muito tempo, e agora mais relaxado, ele explica a Dries que o remédio não ajuda muito e que ele às vezes sente dores fantasmas. Quando vem algumas garotas passando, Felipe também confessa que não consegue dar prazer a uma mulher por causa de sua condição, mas ainda consegue ter um pouco de satisfação quando massageiam suas orelhas, pois são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça aparecer novamente, Dries compartilha um cigarro de maconha com Felipe, que a princípio fica cético, mas acaba gostando. Depois, eles vão a um restaurante, onde brincam e compartilham uma refeição. Felipe decide compartilhar mais de sua história. Ele conheceu a esposa quando eram estudantes, e pouco depois de se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença terminal incurável. Foi quando adotaram Elisa. Felipe sempre gostou de competições, esportes radicais e velocidade. O parapente o proporcionava isso. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo o fez cair e quebrar as vértebras. Ainda acha que seu verdadeiro problema não é a cadeira de rodas, mas viver sem a esposa. Depois de mais algumas piadas, Felipe se lembra da data e percebe que Dries passou do seu teste de um mês, então ele agora está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar devolvendo o ovo Fabergé que roubou, porque foi um presente da esposa. Ela lhe dava um a cada ano, e ele tem exatamente 25, o que coincide com o tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Dries vai conversar com Mina na saída da escola. Ela está um pouco ofendida porque ele não tem respondido às mensagens dela, a não ser para pedir para ela procurar o ovo. Ela também conta sobre alguns policiais que têm ligado para a casa deles. Depois, ele visita a dama, que confessa que foi pego com 30 gramas de droga. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama recusa e entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries pode estar presente enquanto Felipe dita sua carta para Eleonor para Magali. Ele acha a linguagem muito chata e acha que Felipe deveria ser mais direto. Ele também fica chocado ao saber que isso já acontece há 6 meses e que eles nunca trocaram fotos. Quando encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele interpreta isso como um sinal e liga, obrigando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela em vez de escrever. A conversa deles vai tão bem que agora Felipe fala com ela o tempo todo, até mesmo antes dele e Dries irem para a ópera, durante a qual Dries ri e faz piadas sobre os figurinos. No dia seguinte, Dries convence Felipe a trocar fotos com Eleonor e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto ele está pintando, Elisa invade seu quarto para pedir cigarros e provoca por tentar ser artista. Irritado, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que está pedindo a Yvonne para trocar a foto escolhida por uma dele de quando não era tetraplégico. Ela esconde a foto na pasta de acompanhantes, pouco antes de Dries invadir o quarto, reclamando de Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa dar um jeito na filha, algo que Yvonne concorda. Felipe concorda em conversar com ela, mas fica surpreendido quando Dries deixa escapar que está pintando. Os dias continuam a passar e a amizade entre Felipe e Dries continua a crescer. Dries o leva para brincar na neve e o leva junto quando vai correr. Felipe lhe dá seu primeiro terno e dá bronca na filha enquanto Dries o ouve pelo monitor de bebê.
Quando Driss termina sua primeira pintura, ele a mostra para Magali, que lhe dá um tapa quando tenta beijá-la. Felipe, no entanto, gosta da pintura e promete que vai tentar vendê-la. Os dois se divertem muito, curtindo coisas como pegar um carro mais rápido, fumar maconha e até contratar acompanhantes juntos. Quando chega o aniversário de Felipe, ele não está muito animado. Todo ano, ele finge surpresa com a festa e precisa se encontrar com todos esses parentes que apenas aparecem para ver se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo será muito tedioso. Enquanto ele e os convidados curtem música clássica ao vivo, Driss procura Elisa, que está chorando no quarto depois de tomar alguns dos comprimidos de Yvonne, que não a matariam como ela esperava. O motivo de sua tristeza é que Bastien terminou com ela e a chamou de piranha, então ela pede a Driss para conversar com o garoto, o que ele aceita pagar por isso. Enquanto isso, Felipe mostra a pintura de Driss para seu parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11.000 euros. Driss volta à sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe conta que Magali está num relacionamento com alguém chamado Fred, mas que as coisas estão estáveis no momento, dando esperança a Driss. Conforme a festa começa a esvaziar, Felipe faz Driss ouvir algumas das canções mais importantes da história da música clássica, mas ele só consegue fazer piadas. Depois que a banda termina, Driss pega seu iPod e coloca Boogie Wonderland, do Earth, Wind and Fire, e começa a dançar bem no meio do salão. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar junto, algo que Felipe adora assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Driss abre a última carta de Eleanor para ele. Ela enviou sua foto, que mostra ser bem bonita, e diz que eles deveriam se encontrar na próxima semana, quando ela for a Paris. Quando chega o dia do encontro, Yvonne e Driss fazem Felipe experimentar dezenas de roupas até encontrarem a perfeita. E como a Yvonne quem vai levar Felipe para o encontro, Driss usa sua folga para visitar Bastien e o ameaça até que o garoto aceite se desculpar com Elisa e levar croissants para ela todos os dias. Ele também pede para Bastien arrumar o cabelo. Depois, ele visita a mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe esperam por Eleanor, que está muito atrasada. Depois de 1 hora de espera, Felipe desiste, liga para Driss para pedir para que ele o leve embora e sai do restaurante sem perceber que Eleanor está chegando no mesmo momento. Naquela mesma noite, Felipe leva Driss com ele em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que conseguiu com a venda da pintura, deixando-o imensamente feliz. Eles chegam ao campo na manhã seguinte e Felipe decide praticar parapente, arrastando Driss junto. Driss não quer saber do esporte, mas, depois de surtar inicialmente, ele acaba gostando da experiência. Ao voltarem para casa, a dama está lá esperando por Driss e leva uma bronca quando ele vê as cicatrizes no rosto do irmão. A dama ainda não diz a Driss o que está acontecendo em sua vida, então Driss o faz esperar no quarto enquanto ele liga para a mina para dizer para ela não se preocupar e vai colocar Felipe na cama. Felipe, no entanto, ainda não está com sono. Depois de fazer Driss olhar para uma pintura com ele, ele pergunta sobre a família dele, sobre o que Driss a princípio não quer falar, mas acaba cedendo. Acontece que a dama não é tecnicamente seu irmão e seus pais não são seus pais de verdade, são tios. Eles o trouxeram do Senegal quando ele tinha 8 anos, porque não conseguiam ter filhos, e seu nome verdadeiro é Bakari Bassari, mas como outras crianças tinham esse nome, o chamaram de Idriss, que virou Driss. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu engravidar e depois que seu tio morreu, houve outros homens e mais filhos também. Da mesma forma que Driss havia falado sobre Elisa com ele, Felipe aponta que a dama precisa de disciplina, então ele demite Driss para que ele possa estar com sua família, pois não pode passar a vida inteira cuidando de um velho. Na manhã seguinte, depois que Bastien trouxe seu croissant diário com o cabelo mais arrumado, Driss faz as malas e se prepara para ir. Magali vem se despedir, e quando Driss tenta flertar com ela pela última vez, Magali o apresenta a seu parceiro, Fred, que é a abreviação de Frederic. Acontece que Magali não se interessa por homens, e Driss desiste na hora. Se essa história te emocionou, deixa seu like e compartilha com alguém que precisa ver isso. E não se esquece, aqui no canal a gente traz o melhor do cinema para te inspirar. Se inscreve e ativa o sininho para não perder. Mas guarda a foto para si. Lá fora, ele encontra um carro novamente bloqueando a entrada, então pede para que ele saia, mesmo não trabalhando mais ali. Quando a dama o repreende por isso, Driss diz que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação, enquanto de volta a casa, Felipe está jantando com seu novo cuidador, que é aborrecido e entediante, e Felipe decide ir embora sem nem dar uma mordida na comida. Como Yvonne está em um encontro com o jardineiro, não há ninguém para repreendê-lo por isso. Com o passar dos dias, Driss volta à sua antiga vida. Ele se encontra com seus velhos amigos novamente e diz aos caras do carro suspeito para não se meterem mais com a dama.
Quando ele vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, ele consegue conquistar o entregador ao se intitular pragmático e usar todo o conhecimento de arte que adquiriu enquanto trabalhava para Felipe. Isso lhe garante um emprego como motorista. Felipe continua a não gostar de seu novo cuidador e está de mau humor o tempo todo. Uma noite, ele recusa que qualquer pessoa da casa o ajude com sua dor fantasma, então Yvonne liga para Driss e pede para que ele vá até lá. É assim que eles se encontram na situação do começo, com os policiais os perseguindo primeiro e os escoltando para o hospital depois. Depois dessa pequena aventura, Driss leva Felipe para a costa e a vista do mar ajuda Felipe a se acalmar. Algum tempo depois, Driss cuida da barba comprida de Felipe antes de levá-lo a um restaurante para almoçar, mas ele não fica, porque outra pessoa fará companhia a Felipe hoje. Driss lhe deseja sorte e finalmente devolve seu ovo antes de partir. Felipe começa a se preocupar em ficar sozinho, até que ver quem é seu encontro, Eleanor, que fica encantada em vê-lo e não se importa com a cadeira de rodas. O verdadeiro conde Felipe Pozo de Borgo agora mora no Marrocos, se casou novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Driss, chamado na verdade Abdel Yasmin Selou, tem sua própria empresa e também é casado e tem 3 filhos. Os 2 homens continuam a ser amigos muito próximos até hoje. Galera, opinião sincera. Vocês acham que o Driss merecia ser demitido no final? Ou o Felipe devia ter insistido para ele ficar? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo!